Fala galera, beleza? Saiu o edital do Tribunal de Justiça do Maranhão. Um edital excelente, com um salário top. E eu tô aqui para a gente falar um pouco sobre a prova discursiva para esse concurso, como montar uma estratégia e como analisar a banca FCC para conseguir tirar uma boa nota. Então preparei para você aqui a análise do edital focado aqui para o cargo de técnico judiciário do TJ Maranhão. Beleza? Para você que não me conhece, eu sou o professor Bruno Marques, eu sou analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal e coordenador da equipe de discursivas e de recursos do site do Você Concursado, tá ok? E eu trouxe aqui o quê? Ferramentas que vão te ajudar nessa preparação até o dia da prova, de forma a otimizar o seu tempo para que você consiga um bom desempenho na prova discursiva e um bom desempenho na prova objetiva também, que é o mais importante. Beleza? Então vamos lá. Como que vai ser organizada essa aula? Primeiro eu vou trazer algumas informações gerais do edital, depois a gente vai analisar a prova discursiva de técnico sob a perspectiva da banca FCC e por fim eu vou apresentar para você uma tática de estudo. E aqui na tática de estudo, logicamente, eu vou fazer referência ao meu hipertreino, né? Ao hipertreino focado no cargo de técnico do TJ Maranhão. Então, beleza? Vamos começar. Vai ser uma análise rápida, sucinta, para você ganhar tempo aí no seu estudo, tá? Vamos começar aqui falando sobre o salário, né? O salário de técnico, ele chega a ser maior do que R$ 4.800 por mês, né? Porque aqui você tem o vencimento inicial, que é R$ 3.927,72, e o vale alimentação, que é R$ 885 que recebe em pecúnia. Então dá mais ou menos aí R$ 4.800 inicial, ou seja, durante o seu tempo dentro do órgão, esse valor provavelmente vai aumentar, né? Sem falar se você conseguir uma função e etc. Então é um salário excelente para um cargo de nível médio. Quando é que vai ser a prova? Dia 29 de setembro, né? Pela manhã, né? A prova de técnico de manhã, a prova de analista e oficial à tarde, beleza? E as vagas? Pois bem, o edital traz o seguinte, ó. Ele traz que serão 20 vagas mais cadastro de reserva para o cargo de apoio administrativo e uma vaga mais cadastro de reserva para os outros cargos de técnicos, com exceção de um que só tem o cargo, só tem cadastro de reserva, tá ok? Que é o cargo de técnico em informática de software, ok? Então, veja que o edital ele traz aqui, parece poucas vagas, porém, e aí a gente tem que analisar já começa a analisar sobre a perspectiva da prova discursiva o seguinte, olha aqui. O edital ele traz a quantidade de redações que vão ser corrigidas no concurso, tá ok? Essa quantidade de redações corrigidas quer dizer o seguinte, ó, tem 1.000 candidatos, eu vou corrigir a redação dos 240 primeiros candidatos, né? Vamos pegar o exemplo aqui do cargo de técnico administrativo. 200 né, da ampla concorrência e 40 dos candidatos negros. Então eu vou corrigir ao todo 240. Então se tem 1.000 candidatos, 800 já estão eliminados porque não conseguiram um bom desempenho na objetiva. Então não ficaram ali naquele rol de pessoas que vão ter a redação corrigida. Depois que corrige a redação, o que a banca faz? Ela vai classificar novamente os candidatos. Então ele vai pegar a somada a objetiva mais a da discursiva, classificar a nota total, né? Então aí quem tiver um bom desempenho na prova objetiva, né? Tiver um bom desempenho na prova objetiva e um bom desempenho na prova discursiva de redação, né? Provavelmente vai lá para cima, né? Em contrapartida, quem tiver um bom desempenho na prova objetiva, que provavelmente vai ter para ficar entre os 200, mas tiver um mau desempenho na prova discursiva, vai lá para baixo. E se na prova discursiva o candidato não conseguir o mínimo, não conseguir a nota mínima, ele está eliminado do concurso, então ele sai. Então como é que vai ser formado o cadastro de reserva? O cadastro de reserva vai ser igual ao total das redações corrigidas, menos os candidatos eliminados na prova discursiva. Então o cadastro de reserva vai ser formado por aproximadamente aí 240 pessoas no máximo, né, se todos conseguissem a aprovação. Como a gente sabe que vários reprovam, vários conseguem uma boa nota na objetiva e reprovam na prova discursiva, então o cadastro de reserva vai ser um pouco menor que esse. Né? Se é um cadastro de reserva com essa quantidade de vagas, então é provável que o órgão queira muito mais do que 20 vagas para apoio administrativo
ou uma vaga para os outros cargos de técnico, tá ok? Então a gente tem que focar nessa quantidade de redações corrigidas, está entre esses que vão ter a redação corrigida, então para isso você precisa de um bom desempenho na prova objetiva, mas aí quando vem a prova discursiva você vai subir se você se preparar adequadamente, tá ok? Como é que vai ser, e por que você vai subir com a prova discursiva? Porque é o seguinte, olha como é que é a distribuição da pontuação nesse concurso de técnico judiciário do TJ Maranhão. A prova, a nota final, a nota total, vai ser o somatório da prova objetiva, mais a prova discursiva e mais a avaliação de título. A prova objetiva, ela é composta por conhecimento básico e conhecimento específico, sendo que a de conhecimento básico tem peso 1 e a de conhecimento específico tem peso 2, né? E aí, no total, são 30 questões de conhecimento básico e 30 questões de conhecimento específico. Só que essas 30 questões, elas equivalem a 60 questões, né? Porque são peso 2. Equivalência equivale a 60 questões, né? Então aqui a gente tem 2/3 da nota da prova objetiva é composta por conhecimento específico, daí já tenho uma informação importante para você. O seu foco de estudo, 90%, vamos dizer assim, 90% do seu estudo para a prova objetiva deve ser focado nas matérias de conhecimento específico e português. Por quê? Porque português compõe a maior parte da prova de conhecimento básico. Então, você tem um bom desempenho na prova de conhecimento específico e um bom desempenho em português, você já garante uma nota maior no final, né? Ao final, a banca traz uma forma de média ponderada, né? Uma média ponderada. Então, no final, a prova objetiva vai valer 10 pontos, ok? Então, vai somar isso aqui, fazer uma média ponderada e a nota final vai ser 10 pontos, vai ser equivalente a 10 pontos. Tá, ok? Então essa é a prova de prova objetiva. A prova de discursiva ela vai ser composta por uma redação de 30 linhas, tá? Que valerá também 10 pontos. Então, aqui eu já te trago um alerta, dá uma olhada. Aqui são 30 questões, aqui são mais 30 questões, aqui são umas 5 matérias, aqui são mais umas 6 matérias, né? E aqui, isso tudo aqui, então ao total aqui umas 11 em média matérias para você conseguir o quê? 10 pontos. Na prova discursiva você tem 10 pontos com 30 linhas, uma redação de 30 linhas. E não é a respeito de nenhuma dessas matérias de conhecimento básico ou específico. Então daqui a gente já vê o impacto que é a prova discursiva nesse concurso do TJ Maranhão. E por fim tem a avaliação de títulos. O candidato que tiver aí diploma de nível superior em qualquer área de formação, ele vai ganhar 0,5 a mais. Então, assim, o impacto desse 0,5 é bem pequeno comparado com o da prova discursiva. Então, se a gente for pegar, a prova discursiva vale 50%, quase 50% da nota final do concurso, tá ok? Então, é por isso que quando a banca corrigir as redações, os candidatos que tiveram um bom desempenho na prova objetiva aqui, mas não tiveram um bom desempenho na prova discursiva, vão cair de colocações, vão lá para baixo. E aí corre o risco de sair das vagas, das 20 vagas. Então é bem provável, porque a gente vê acontecendo bastante, que aqui mais de 50% dos candidatos que estão aqui nas 20 vagas saiam. Dos 20 primeiros colocados no apoio administrativo, por exemplo, 10 vão sair porque não conseguiram um bom desempenho na discursiva e 10 vão subir porque conseguiram um bom desempenho na discursiva. E é entre esses 10 que vão subir que eu quero que você fique, tá? Porque é isso que vai garantir a sua nomeação de fato, né? Vai garantir que você comece a receber o seu salário de aí R$ 4.800 iniciais e aí mude totalmente o seu estilo de vida, mude totalmente as suas perspectivas para a vida, a vida da sua família e a vida de todos que estão à sua volta, ok? Então, beleza. Então, a gente agora vai falar, então, sobre a prova discursiva, mais precisamente sobre a prova discursiva para poder conseguir um bom desempenho, beleza? Então, vamos lá. O que o edital fala sobre a prova discursiva? Ele diz que a prova discursiva será composta por uma redação de no mínimo 20, no máximo 30 linhas, né? E o candidato deverá desenvolver um texto dissertativo argumentativo, que é um estilo, é um gênero textual, tá? É um gênero textual específico com características específicas que você precisa conhecer para poder atender as características desse gênero. É diferente de um gênero jornalístico, é diferente de um gênero de blog,
é diferente de um texto narrativo, é diferente de um texto descritivo. Então você precisa conhecer a estrutura, as características do gênero textual dissertativo argumentativo. E qual vai ser o tema? A banca diz o seguinte, ó, o texto vai ser com base em uma proposta única, ou seja, vai ser uma mesma proposta para todos os cargos de nível técnico sobre um assunto de interesse geral. E quando ele fala de um assunto de interesse geral, ele já explica que é não atrelado, ó, não é atrelado necessariamente ao conteúdo programático de conhecimento específico referido no presente edital. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai ser um tema sobre contemporaneidade, vai ser um tema que trata de meio ambiente, de ciência, de desenvolvimento, de Estado, de gestão pública. Vai ser um tema mais amplo, vai falar sobre avanços tecnológicos, vai falar sobre redes sociais, mídias sociais. Pode ser qualquer um desses temas que impactam a sociedade contemporânea como um todo. E não direito administrativo, ou não noção de administração, não noção de administração pública, não AFO, né? Então vão vir só temas gerais. Então você não necessariamente precisa se preocupar em cair um tema de conhecimento específico. Não vai cair um tema de conhecimento específico, tá ok? E como é que vai ser distribuída a pontuação? A banca ela tem 3 critérios, tá? Critério conteúdo, critério estrutura e critério expressão. Tá? Em conteúdo, a banca, em suma, ela vai avaliar a argumentação do candidato. A argumentação do candidato, a capacidade do candidato de criar argumentos ou selecionar ideias de forma eficiente, né? E principalmente o senso crítico, né? Então, a capacidade de se posicionar a respeito de um tema da contemporaneidade e desenvolver sobre esse tema de forma crítica e bem fundamentado, ou seja, bem argumentado. Aqui na estrutura, só um detalhe, conteúdo, né, que é essa argumentação e senso crítico, vale 5 pontos, é metade da prova, metade da nota. A estrutura vale 4 pontos, também tem um impacto significativo, que diz respeito à estrutura do gênero textual, tá? Então, está relacionado justamente a isso aqui que eu falei, ele vai avaliar se o candidato conhece o gênero textual, né, e consegue aplicar as características do gênero textual na redação, né, e aqui eu já faço um alerta para você que atender ao gênero textual não é só dividir o texto em introdução, desenvolvimento e conclusão, não, tá? Precisa ir além disso, cada um desses parágrafos tem uma função específica dentro do texto e você precisa conhecer essa função. Também vai ser avaliada aqui a questão da coesão e da progressividade textual. Tá? E da progressividade textual. Então, eles vai analisar como você utiliza os elementos para poder linkar os parágrafos, linkar as ideias dentro dos parágrafos. Então, aqui está relacionado também ao estilo da escrita, que é bem objetivo, a gente consegue, com algumas técnicas, atender a isso aqui que a banca vai analisar. E por fim, o aspecto expressão. O aspecto expressão vai se analisar os elementos gramaticais do texto, vai verificar o atendimento às normas culta ou a norma padrão da língua portuguesa. Vale só um ponto, por quê? Porque a tendência, a tendência das bancas, a tendência da língua portuguesa em si, é parar de focar nessa questão gramatical formal e voltar para aquela análise um pouco mais macro do texto, né? Relacionado aqui a conteúdo, a estrutura, conhecer o gênero, a desenvolver a ideia, porque isso é mais importante do que da própria correção gramatical, até porque hoje a gente tem diversos editores de texto que já fazem essa correção automática, né? A gente sabe que as pessoas ao escrever, elas têm acesso à internet, que tem várias informações, então assim, o que é mais importante no caso é realmente saber selecionar essas informações, e por isso que a nota aqui, ó, 9 pontos, é relacionado só à estrutura e a conteúdo. Então esse tem que ser o foco da sua preparação, beleza? Mas Bruno, como é que vai vir cobrando essa prova? Como é que é a prova discursiva da banca FCC? Para isso eu trouxe um exemplo aqui, tá? É um exemplo padrão da banca FCC. E como é que é essa questão? A banca ela traz o seguinte, ó. Ela traz um texto motivador, tá? Ela traz um texto motivador
nesse texto motivador, ela vai trazer um assunto específico para contextualizar o candidato a respeito daquele assunto e também demonstrar a visão dela a respeito daquele assunto, né? Então ela vai já meio que tendenciar para algum lado, né? Então você vai falar de avanço tecnológico, você pode falar de avanço tecnológico por um lado, por um viés positivo, mas você também pode falar de avanço tecnológico por um viés negativo. E aí o texto motivador vai indicar qual é o viés que a banca está seguindo, né? Se ela está indo por um viés positivo, então a base da sua argumentação vai ser positiva, né? Se está indo para um viés negativo, a base da sua argumentação vai ser negativa. Então é para isso que serve o texto motivador. Depois vem o comando da questão, que ele pede para poder, com base nas ideias expostas acima, desenvolva um texto dissertativo argumentativo sobre o tema. E aí a banca ela traz aqui o tema, dentro do comando da questão, traz o tema, que é ciência e desenvolvimento, né? E aqui já fica uma dica para você. Tem candidato que acha que o tema está aqui, ó, no texto motivador. Então ele lê aqui, vê aqui falando sobre exportadoras de aviões e aí começa a falar sobre exportadores de aviões no seu texto. Porém, o foco é o tema que está aqui expresso, ciência e desenvolvimento. Então tem que falar sobre ciência e tem que falar sobre desenvolvimento. Não pode falar só sobre ciência, nem só sobre desenvolvimento, tem que falar sobre os dois. Por quê? Porque esse é o tema, esse é o foco da sua redação. Inclusive, às vezes eu falo o seguinte, se aqui vem um texto que não tem nada a ver com isso aqui, qual você vai seguir? Você vai seguir esse aqui, porque o tema é o mais importante para a prova discursiva, beleza? Acontece, tá? E aqui vem um detalhe, acontece da banca, às vezes, não trazer isso aqui. Ela não traz o tema expresso, ela acaba a questão aqui, ó. Ela faz o seguinte, com base nas ideias expostas acima, desenvolva um texto dissertativo, argumentativo, ponto. Só isso. E aí, o que acontece? Aí sim o candidato ele vai ter que vir para o texto motivador e criar um tema com base no texto motivador, e daí, desse tema que ele criou, ele vai desenvolver a argumentação dele, né? Então é uma questão um pouco mais complexa, mas em provas de técnico judiciário, né, provas de técnico, como vai ser o do TJ Maranhão, a banca normalmente ela traz, tá, o tema expresso no enunciado. Então é bom você se preparar para as duas situações, quando traz e quando não traz, ok? E como é que vai ser a correção? Pois bem, isso aqui é um espelho real, tá, de prova. Isso aqui é um espelho real de prova da banca FCC. A distribuição de pontos você vê aqui que está até diferente, né? No seu concurso, em vez de 40, que vão ser 50 pontos. Aqui, em vez de 30, vão ser 40 pontos. E aqui, em vez de 30, vão ser 10 pontos. Não, 10, que aí, né, é porque vale 10 pontos. Então, é 5, 4 e 1, certo? Então, a sua redação vale 10 pontos. E aí, como é que a banca vai corrigir sua prova? Ela vai verificar, né, os aspectos que compõem o conteúdo, os aspectos que compõem a estrutura, os aspectos que compõem a expressão estão presentes no texto. Se estiver presente no texto, a nota é a máxima, senão ela vai descontando proporcionalmente a cada um deles, e no final ela vai somar a nota que se atribuiu em cada um e vai ser a sua nota final. Simples assim, tá ok? E onde é que está esse espelho? Esse espelho está no edital do concurso, tá ok? É aquilo que eu falei aqui atrás, tá? É isso aqui, ó, né? Esse aqui é o espelho do seu concurso, né? E isso aqui são as coisas que ele vai avaliar. Então, é só para você conhecer. Agora, o que eu quero trazer de importante ainda a respeito do edital é o seguinte, ó. Será atribuída a nota 0 à prova discursiva que fugir da modalidade do texto solicitada ou ao tema proposto. Lembra? Não conhece o texto dissertativo, faz uma narração. Tá errado, já era nota 0. Ah, o tema foi proposto, mas o texto motivador falava de outra coisa, eu falei sobre outra coisa. Pô, não abordou o tema, nota 0 também, né? Então, assim, conhecer o gênero textual dissertativo e abordar o tema na sua essência são fundamentais para conseguir, pelo menos, não ter a nota zerada, tá ok? Segundo aspecto importante aqui, ó, não atender aos critérios dispostos em conteúdo, estrutura ou expressão, né? Então, ele está dizendo o seguinte, se você não conseguir demonstrar conteúdo nem estrutura de expressão, sua nota vai ser 0 porque você não apresentou nada. Então, por isso que a nota vai ser 0. Por isso é importante também conhecer as regras da banca FCC, né? E
e aí então aplicar, né, na sua redação todos os elementos que a banca utiliza para poder corrigir. E aí assim ela vai procurar na sua redação, vai encontrar os elementos e aí vai te dar uma boa nota, tanto em conteúdo, quanto em estrutura, quanto em expressão. E por fim, esse aspecto que quase ninguém se importa, mas é fundamental. Apresentar letra ilegível ou incompreensível, tá ok? E aqui vem o seguinte, muita gente acha que muita gente escreve e entende o que está escrevendo e acha que todo mundo vai entender aquela letra, né? Só que ocorre que às vezes você escreve, você está acostumado com aquilo ali, você que escreveu, você acostumou com a sua letra, com o seu estilo de letra, mas uma outra pessoa pode pegar a sua redação e pode não entender nada. E aí não importa se sua redação é a melhor do mundo. Se o examinador não entender sua letra, nota 0. Por que eu te alerto isso? Por quê? Porque como você faz para poder garantir que não seja eliminado nisso? Primeiro, você tem que pedir para outra pessoa ler sua redação, né? Então é ideal que você faça uma correção para você ter uma avaliação da sua letra para que outra pessoa leia. Porém, tem que ser pessoas que estão acostumadas a ler várias redações, né? Porque às vezes a pessoa não está acostumada a ler redação, qualquer letra vai ser ruim para ela ler, né? Então tem que ser uma pessoa que já está acostumada a corrigir diversas redações para poder te dar um parâmetro. Oh, a letra está legal, a letra está ruim, a letra precisa melhorar, não, a letra está tranquila, pode continuar assim, né? E a outra questão é o seguinte, quando você treina a redação, a sua mão, você vai ver que como faz tempo que você não escreve, a mão ela chega a doer, né? Então, quanto mais redações você escreve, você vai acostumando a sua mão, é como se fosse um exercício, você vai acostumando a mão a escrever, e aí a letra tende a ir ficando melhor, né? Então, quanto mais você escreve, a tendência é que sua letra melhore também, por isso que é importante a gente treinar. Então, vamos para a nossa tática de estudo. Vamos começar aqui falando sobre a tática de estudo para a prova discursiva focada aí no TJ Maranhão. A minha estratégia, a minha tática para estudar para um concurso desse, depois que sair o edital, é dividido em 3 partes, tá? A primeira parte eu tenho que estudar para a prova objetiva porque eu preciso ficar na lista dos que terão a redação corrigida, por isso eu preciso de um bom desempenho, né? Porém, em contrapartida, eu preciso estudar também a teoria textual, eu preciso saber como é que é formada a estrutura, eu preciso saber como é que eu posso organizar as ideias para ganhar ponto em conteúdo, então eu preciso estudar o gênero textual dissertativo, né? E por fim, praticar a redação. Então eu aconselho que faça 5 redações até a data da prova. 5 redações são suficientes para você poder ir melhorando alguns aspectos que são essenciais para conseguir uma boa nota. E como é que eu organizo essa tática? É o seguinte, você vai estudar aqui, ó, a prova objetiva e a teoria textual junto. Como? Você vai pegar aqui a semana inteira, né? Então você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Vamos supor que você use o domingo para poder descansar. Então, beleza. Então são 6 dias durante a semana, certo? Aqui você estuda para objetivo, 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 aqui você estuda para objetivo. Aí aqui no sábado, você vai pegar amanhã de sábado e estudar a teoria textual. E terminou a teoria textual, você pode estudar para a prova objetiva, né? Então, ó, maior parte do seu tempo vai ser o estudo da objetiva. Você vai estudar a teoria textual apenas um período no seu sábado, ou você pode inverter, pode ser na segunda, ou pode ser na quarta, enfim, da forma que você achar melhor. Interessante é que só um período. E de quanto tempo? De 2 a 3 horas no máximo. De 2 a 3 horas no máximo para ver a teoria textual, né? No hipertreino voltado para o TJ Maranhão, eu já selecionei a teoria textual para você conseguir fechar até 2 aulas nesse período aqui, né? Ao todo são 5 aulas, então em 3 semanas você já finalizou a teoria textual e já começa a praticar. Então você termina a teoria textual, certo? E aí começa a treinar a redação. E quando que você vai treinar a redação? Nesse tempo aqui, ó. No tempo em que você antes tinha que ver a teoria textual, você vai passar a fazer as redações. Então você vai pegar a redação, né? Vai pegar um tema da redação, elaborar o tema, né? Então você vai elaborar o tema. Depois, você encaminha para uma correção, né, que é o ideal, que outra pessoa veja a sua redação, para que você não faça 5 redações cometendo os mesmos erros nas 5 redações. Então, é ideal que você tenha alguém para corrigir essa redação.
corrige, né? Só que essa redação ela vai ser corrigida, ela demora um tempo para chegar, enquanto isso você está estudando para a prova objetiva. Aí, quando chegar no outro sábado lá, você vai estudar, você vai ver as correções, né? Você vai analisar as correções que foram encaminhadas. Se possível, vai aprofundar um pouco no tema. Então, no hipertreino, eu trago uma resolução em vídeo da questão, da mesma questão que você fez aqui, eu trago uma resolução em vídeo dela, para você ver como que eu montaria a redação, né? E aí, em seguida, depois de ver essa correção e essa resolução em vídeo, você elabora uma nova redação. Então, comece de novo o ciclo aqui, né? Então, você faz isso uma redação por semana até o dia da prova. Se deve fazer mais que 5, ótimo, beleza. Quanto mais você conseguir treinar, melhor. O importante é que, assim, você não atrapalha o estudo da prova objetiva e se prepara adequadamente para a prova discursiva. Beleza? Então, essa é a análise que eu faço, esse é o foco na prova discursiva, essa é a tática de estudo que eu acho mais eficiente, que foi a tática de estudo que me fez ser aprovado em diversos concursos, foi aprovado em mais de 10 concursos, sendo convocado em 7 concursos, e essa é a grande diferença, porque eu fui convocado porque a minha nota na discursiva ela era boa, então me levava para uma classificação melhor, e logicamente eu era convocado para assumir o cargo, beleza? Então, se você quer também que isso seja a sua realidade, que isso aconteça, eu aconselho a estudar para a prova discursiva. Ok? Deixo aqui meus contatos. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo pelo e-mail, pelo Instagram ou diretamente pelo site do Você Concursado. Ok? Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.